Primeiro, eu queria falar que quando você vende, né, o curso, falam muito isso, que você precisa surpreender. A pessoa tem que comprar e depois tem que ser surpreendida, né, aqui. Eu já achei o contrário, sabe? Eu acho que você deveria divulgar mais essa questão, porque assim, eu não esperava encontrar tanta estratégia para montar dessa forma. E eu vejo que muitas vezes tem muitos advogados como eu, que são muito antigos, que mudaram de nicho e não sabem que isso existe, porque não querem, tipo, baixar a bola para vir comprar um curso assim, que talvez vá falar umas coisas mais simples, mas não tem nada de simples, entendeu? Então, eu acho que é um puta curso que agrega muito valor na área de empreendedorismo, de negócio, de estruturação. Enfim, me surpreendeu realmente. Então, no meu ponto de vista, você deveria falar mais sobre isso. Assim, você sabe, eu já te falei isso, você foi um divisor de águas na minha vida. Quando eu conheci através do Instagram também, eu estava a ponto de parar de advogar, estava sem saber que caminho seguir, muito, muito perdida. E logo que eu te conheci veio a pandemia, aí eu entrei na Ações de Alimentos, comprei os 7 passos, mas não consegui fazer, porque a Ação de Alimentos foi, assim, uma coisa, assim, maravilhosa para mim, que minha vida começou, ação, 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 eu estava, assim, deslumbrado, assim, vendo, falei: "Meu Deus, por que eu não conhecia ela antes?". Tô chegando, hein? Que é isso, hein? Coisa boa! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui na Imersão Prática em Ação de Alimentos. E aí, tudo bem com você? Bom, enquanto o pessoal está chegando, eu quero saber de onde você está me assistindo. E principalmente, se você assistiu a aula 1, 2 e 3. A gente recebeu muitas solicitações, muitas histórias, né? Contando sobre a dificuldade. A gente acabou liberando aí as aulas 1, 2 e 3 até hoje, né? Então você teve todo o final de semana aí para você assistir, se você não conseguiu assistir, e eu quero parabenizar, viu? Aí a dedicação, o empenho para você que se comprometeu, foi lá, se inscreveu, mas não só isso, participou aqui de todas as aulas, inclusive está aqui hoje. Né? Se você for ver a quantidade de pessoas que estavam ao vivo na aula 1 e a quantidade de pessoas que estão ao vivo hoje na aula 4, eu quero te dizer que você que está aqui, sem dúvida nenhuma, é o melhor produto jurídico do mercado. Porque você não só se inscreveu, mas você também estava comprometido e empenhado a realmente aprender tudo que foi colocado aqui. Então, meus parabéns para você que está aí participando, que se colocou presente, né? 80% do sucesso está em se fazer presente e você se fez presente. Então, parabéns para você, tá? Quero saber aqui, ó, o que você achou da aula 1, da aula 2, da aula 3, o que você achou da imersão como um todo. Hoje a gente vai falar também a respeito do Excelência em Ações de Alimentos, que abrem as inscrições do dia 4 de abril às 9 horas da manhã. Você já está no grupo VIP? Você já está no grupo VIP? Se não está, é importante que você, então, saiba como que vai funcionar o Excelência em Ações de Alimentos e entre no grupo VIP para não perder, tá bom? Sobre o que a gente vai falar hoje? Hoje nós vamos falar a respeito de prática em audiência. E eu quero saber aí de você, se você já participou de alguma audiência. Já quero te dizer, ó, que vim aqui preparada para uma audiência de mediação. Olha eu aqui, ó, de branquinho, trazendo paz, né? Comunicando aí uma imagem de paz, de que está aberta aí a negociar, né? A fazer uma autocomposição. Então, já estou comunicando tudo isso aí. Quero saber, você já fez alguma audiência de mediação ou alguma audiência de instrução e julgamento? Se você ainda não fez, se prepare, já prepare aí papel e caneta, porque você já sabe que é aula de verdade e tem muita coisa muito legal e muito importante para a gente trabalhar hoje, tá? Colocar grande aqui para você, qual que é o conteúdo da aula de hoje? A gente vai falar sobre um passo a passo de como se preparar para a audiência. Eu também trouxe para você aí, ó, estratégias para audiência de mediação. Vou falar sobre
audiência de mediação. Vou falar sobre estratégia de negociação, porque não adianta você ir só para comparecer, na verdade, e vou falar sobre a prática em audiência de instrução e julgamento. Você já fez alguma audiência de instrução e julgamento? Por algum motivo você tem algum medo? Olha, já aconteceu comigo, de lá no escritório, ter advogada que me ligou passando mal, estava no banheiro, por quê? Porque estava com medo de fazer audiência. Então, ela tinha sido contratada há pouco tempo, ela até fazia audiência, no começo a gente fazia o quê? Levava, né, as advogadas que estavam sendo contratadas há pouco tempo para assistir como é que a gente fazia audiência, para orientar, para ver como é que é aquela pessoa. E eu lembro que no primeiro dia que ela foi fazer audiência sozinha, ela foi para o banheiro e falou, nossa, eu estou passando muito mal, acho que eu não vou dar conta de fazer audiência. E aí eu tive que ir até o fórum para ajudá-la. E tem muita gente que tem muito medo de audiência. Então eu quero saber de você, se você tem medo, se você tiver medo, coloca aqui embaixo para mim, me diga aí, tá? Vamos iniciar aqui falando a respeito da audiência dos processos em ações de alimentos, né? Das ações de alimentos. Essas audiências, elas têm uma peculiaridade, e a gente vai falar a respeito disso aqui, tá? Olha aí, gente, o artigo 6º da Lei 5478. Ele estabelece um procedimento de audiência una. Olha lá, na audiência de conciliação e julgamento deverão estar presentes autor e réu, independentemente de intimação e de comparecimento de seus representantes. E aí eu quero saber de você o seguinte, aí na sua região, eles usam, né, fazer audiência una nas ações de alimentos? Por que eu estou falando isso? Porque a lei estabelece que é uma audiência una. Gente, por quê? Porque o procedimento, ele é um procedimento célere. Então, deu a entrada, o juiz já fixou os provisionais, ó. Os provisionais é para quando não tem prova de parentesco, né? Ele já fixa os provisórios e aí ele já intima para audiência una. Ou seja, ali naquela audiência já é para sair uma decisão definitiva. Tanto para não prejudicar o réu, não é verdade? Porque a gente sabe que o artigo 13, parágrafo 2º, diz que, em qualquer caso, os alimentos retroagem à data da citação. Então, você imagina uma pessoa que foi citada em abril, e aí ela vai para uma audiência em dezembro. Olha o tempo que ela vai ter que pagar retroativo, não é verdade? Então, tanto para não prejudicar o réu, quanto também para respeitar aí a necessidade e, inclusive, a dignidade da pessoa do credor de alimentos. Então, por isso que a audiência é una. Porém, depois do novo CPC, a gente tem vários juízos que não se utilizam mais dessa audiência una. Então, aqui em Brasília, por exemplo, eu quero saber de você, coloca aqui para mim nos comentários. Aqui em Brasília, por exemplo, o que acontece? A audiência não é una. Eles agendam primeiro uma audiência de mediação. Se nessa audiência de mediação não tiver acordo, abre prazo para contestação. E aí tem a audiência de instrução e julgamento, né? Se necessário. Aqui a maioria agenda, tá? Então, depois da contestação, depois da réplica, aí o juiz vai fazer o quê? Vai mandar, então, trazer algumas provas para o processo e depois ele já vai estabelecer aí no despacho saneador o que ele entende como controvertido, ponto controvertido, e vai marcar a audiência de instrução e julgamento. Então, você precisa perguntar aí no juiz onde você atua se aí a audiência é una ou não, tá certo? Bom, como eu estava colocando aqui para você, ó, o juiz pode adotar o procedimento especial estabelecido no artigo 693 e realizar 2 audiências de mediação e instrução e julgamento. Ó, só quero deixar uma coisa aqui bem claro, que eu fico lendo vocês colocando nos comentários assim, não recebi o e-book da aula 1, não recebi o e-book da aula 2, não recebi o e-book da aula 3. Todos os e-books foram encaminhados, tá? Inclusive, quem eu recebi de mensagem lá no Instagram, eu já respondi, e aí as pessoas falaram, realmente, está no e-mail de lembrete. Então, você dá uma olhadinha lá. E na aula de hoje, não tem e-book, tá? Na aula de hoje não tem e-book, então você anota tudo direitinho, porque a gente vai falar a respeito de prática em audiência. Tá certo? Tá combinado? Também não tem presente na aula de hoje, tá bom? É realmente toda voltada aí para a questão da audiência.
E para quem fica nos comentários, quanto tempo de aula? Quanto tempo de aula? Gente, eu posso fazer essa aula em 30 minutos, né? E trazer para vocês, sei lá, 3 dicas, 4 dicas. Se você quiser, coloca aqui para mim. Se você quer uma aula de 30 minutos. Ou eu posso fazer essa aula até finalizar o conteúdo. E aí você que sabe, tá? Vamos lá, gente. Então, olha lá. O juiz ele pode seguir o artigo 693 e seguintes e realizar as 2 audiências, como eu falei, de mediação e instrução de julgamento. Vamos entrar, então, aqui para a preparação para a audiência, tá? E aqui a gente está falando sobre a preparação tanto para a audiência de mediação quanto para a audiência de instrução e julgamento. Mas focado realmente aqui para a audiência de mediação. Veja bem, pode ser que a audiência seja una, então você precisa saber aí, tá bom? Bom, olha lá, estude o caso profundamente. Vou até colocar grande aqui para caso você queira tirar um print aí, tá? Estude o caso profundamente. Por quê, gente? Porque vocês vão ver que na estratégia aqui de negociação, você precisa conhecer profundamente o caso para você entender quais são as chances de êxito desse cliente, quais são as chances, então, de êxito da parte contrária, né? Como que vai ficar esse processo? Quais são as provas que você tem? O que você ainda precisa de produzir? Qual a facilidade de produzir isso? Então, estude profundamente o processo quando você for para a audiência, tá? Segunda coisa, peça documentação atualizada para o cliente. Por quê, gente? Vai chegar na audiência de mediação, em alguns lugares é feito pelo Sejusc. Só para vocês terem uma noção, Distrito Federal tem Sejusc de família. Em algumas varas é feito pelo Sejusc, em outras varas é feito pelo próprio juiz. Se é feito pelo próprio juiz, ele pede o comprovante de rendimento atualizado, né? Então, para você não passar carão na audiência. E também para que você possa negociar, porque se é feito pelo juiz, ele gosta também de intermediar ali e tal. Então, se a audiência é feita pelo juiz, é bom também você trazer planilha de custos atualizado. Certo? Lembrando que a necessidade da criança e do adolescente é presumida. Se esse valor for muito baixo, nem precisa você trazer tabela de custo, tá? Agora, se você estiver pedindo aí um valor considerável, se você estiver falando aí, olha, a mãe não tem condições de pagar tanto, ou tem uma necessidade especial, né? Ou você vai pedir aí uma pensão alimentícia para uma criança de classe média alta, aí você vai precisar trazer aí a necessidade real dessa criança. Então, peça documento atualizado para o cliente, tá? Outra coisa, faça uma reunião com o seu cliente. E aí, para que essa reunião, gente? Eu até coloquei aqui, ó, explicação, acordo e testemunhas. Explicação, acordo e testemunha. Então, você vai explicar para o seu cliente, tá? Você vai explicar para o seu cliente qual é a audiência, qual é a finalidade da audiência. Porque, assim, se a audiência é una, você vai explicar o procedimento para ele. Olha, primeiro o juiz vai iniciar tentando um acordo. Se não tiver esse acordo, então, aí vai acontecer o quê? A gente vai partir para a instrução e julgamento. Você já precisa levar as testemunhas, se a audiência for una, né? Então, você já precisa explicando para ele como que funciona. Se é só uma audiência de mediação, você precisa explicar para ele também o que é, qual é a finalidade, né? Por quê? Porque senão aquele cliente ele vai achar que tudo vai resolver ali, tá certo? Se for uma audiência de instrução e julgamento, você vai fazer a mesma coisa. Gente, se tem advogado que tem medo de audiência, que dirá a parte? Se o advogado que está ali todo dia tem medo de audiência, que dirá a parte, tá? Além disso, é importante você também conversar com essa pessoa a respeito do possível acordo, tá? Eu vou trazer uma técnica, uma estratégia aqui de negociação, e aí é bom você traçar aí com essa pessoa uma zona de possível acordo, e aí você já ir preparado para a audiência. Eu gosto de escrever pelo menos 3 propostas, né? Então, na minha reunião, eu já saio ali com pelo menos 3 propostas para que seja possível negociar. E outra coisa, testemunha. Se você for para uma audiência de instrução e julgamento ou se você for para uma audiência una, é importante você saber o que aquela testemunha sabe, tá? Para saber se realmente vai ajudar aquele testemunho, se vai adiantar de alguma coisa aquele testemunho ou não. Porque às vezes a parte, não, aquela pessoa ali vai testemunhar e tal, só que, na verdade, ela não tem nada de importante para trazer ali.
ou o que ela está trazendo já foi comprovado por documento, tá bom? Então, escute, nunca oriente a testemunha. Nunca, você não vai orientar, mas você vai saber o que ela tem para dizer, tá? Vou colocar a grande aqui de novo para você. Traçar pelo menos 3 possibilidades de acordo, preparar perguntas para as testemunhas e preparar alegações finais. Bom, aqui sobre pelo menos 3 possibilidades de acordo eu já falei com você, né? Porque eu acho muito importante até para negociar, porque se você chega só com uma proposta, isso não é negociação, isso é imposição, tá? Preparar perguntas para as testemunhas. Muitas vezes eu vejo assim, gente, alguém tem aí os quesitos para perguntar para a testemunha? Pelo amor de Deus, a gente vai falar sobre a audiência de instrução e julgamento. Cada caso é um caso, cada caso tem sua peculiaridade, e cada caso você vai ter perguntas específicas para aquela testemunha. Por quê? Porque na audiência de instrução e julgamento você vai comprovar apenas os fatos que ainda estão controvertidos, tá? Os fatos incontroversos você não vai discutir mais, tá certo? E preparar as alegações finais. Por quê? Porque geralmente essas alegações finais elas vão acontecer ao fim da audiência de maneira oral, tá? Então é importante você fazer isso. E o que você vai fazer? Você vai ver ali o que você trouxe, o que a outra parte trouxe dentro do processo, quais são as provas que existem, e quando você chegar na audiência de instrução e julgamento, você vai pegar ali, ó, e vai costurar, tá? Vai costurar o que você trouxe de prova e o que aquela testemunha corroborou naquele sentido de provar aquilo dali mesmo, tá? Aquele fato mesmo. E aí, nas alegações finais, gente, pelo amor de Deus, não é você fazer um resumo de tudo e trazer ali o que você está falando na inicial. Não, ó, excelência, o fulano de tal tá pedindo assim, assim, assado, nós trouxemos tais e tais provas, e as testemunhas X, Y e Z, elas comprovaram isso que foi alegado quando elas falaram sobre isso, isso e isso, tá certo? No depoimento pessoal do autor, ele falou isso, no depoimento pessoal do réu foi falado isso. Então, você vai costurar para que, ao final, você fale, tendo em vista todas essas questões, então, pede deferimento do pedido do autor, visto que já foi comprovado. Certo? Ó, outra coisa também importante é o quê? Você verificar onde que vai acontecer, né? Hoje a gente está com as audiências online, então tem que ver se a audiência é online, quem é que vai mandar o link. Se a audiência for presencial, você vai perguntar, vai acontecer na vara, vai acontecer no Sejusc, né? Já aconteceu comigo de eu ligar, a vara falar, não, vai ser no Sejusc. Aí, graças a Deus, eu sempre chego com 40 minutos, 1 hora de antecedência. Aí cheguei lá, a primeira coisa que eu fui fazer é o quê? Olhei na pauta de audiência, tá? Tanto que eu tô aqui, o 7º ponto, é confirmar na pauta da audiência. Quando eu fui olhar, que eu fui confirmar, não estava lá. Eu falei, ué, mas essa audiência aqui... Ah, não, doutora, ia ser aqui. Mas ela subiu para a vara, vai acontecer lá na vara mesmo. Quer dizer, se eu tivesse chegado atrasada, se eu tivesse tentado ficar esperando, eu podia ter perdido aí a audiência desse meu cliente, né? E aí a gente sabe que as audiências de família, elas são pessoais, então é necessário a presença aí da parte, tá certo? Outra coisa, marcar hora e local de encontro com o cliente. Ó, se for audiência de instrução e julgamento online, o juiz vai colocar lá na decisão pedindo para que seja feito em locais diferentes, certo? O advogado fica num lugar, a parte fica em outro. Eu, particularmente, percebo pela minha atuação que os meus clientes se sentem mais seguros quando eles estão comigo. Então, geralmente, eu faço audiência de mediação, mesmo online, com a presença dos meus clientes. E a depender da complexidade do caso, eu nem aceito audiência de instrução e julgamento online, tá? Mas você tem que verificar aí se as suas audiências já voltaram presencialmente, se estão sendo online. Marcar com o cliente, olha, tal dia é audiência, viu? Tal horário é audiência, tá certo? E você lembrá-lo também com antecedência, né? Ah, hoje é nossa audiência, tá tudo certo para nossa audiência e tal. Porque, gente, ele conta em ter entregue este problema para você. Então, você que tem que resolver, tá? E aí, como eu coloquei aqui para vocês, ó, por último, confirmar a audiência na pauta para não acontecer isso que aconteceu, né? E você não perder, se acontecer isso que aconteceu comigo, você não perder aí a sua audiência, tá certo?
Agora eu vou mostrar para vocês um método, uma estratégia de negociação, tá? A audiência, gente, de mediação, ela não é uma audiência só para as partes serem ouvidas. Também faz parte, né? É um procedimento quase que, inclusive, terapêutico para as partes. É uma oportunidade que elas têm de conversar. Muitas vezes ela não tem essa oportunidade de conversar, mas o foco principal é o quê? É na negociação. O foco principal é na negociação. Então, muitas vezes a gente vai para uma audiência de mediação. Deixa eu ver aqui. Quantas vezes eu fui para a audiência de mediação e perguntei para a parte, mas qual a proposta? A proposta está no processo. Não, peraí. O que está no processo é o que o juiz vai determinar. É o que a gente vai ter que discutir o mérito, enfim. Mas o que é possível a gente traçar aqui? E é muito delicado, né, gente? Quando a gente faz uma análise do processo que a gente está atuando para o réu, quando a gente está atuando para o autor, a gente já colocou ali o que a gente espera, mas mesmo assim é importante você conversar com aquele autor, né? E no caso aqui, se a gente estiver falando de criança e adolescente, a gente está falando de você conversar com a genitora ou com o genitor daquele autor e traçar ali possíveis acordos, né? O que seria aceitável? E também trabalhar a expectativa dessa pessoa, porque não significa necessariamente que ela vai conseguir aquilo que ela está pleiteando, não é verdade? Então, quando a gente vai para uma audiência de mediação, a gente precisa ter estratégia de negociação, que é o que eu vou trazer aqui para você hoje, tá? Olha só, gente, olha aí. Aqui é para você definir a ZOPA, tá? É a estratégia Harvard de negociação. Você vai definir a ZOPA. Olha aqui a ZOPA. Primeiro, você vai fazer o quê? Vai traçar o BATNA. O que é o BATNA? É uma sigla em inglês que fala sobre qual seria o melhor cenário numa sentença, diante de uma sentença. Então, assim, ingressei com o processo, qual vai ser o melhor cenário? O que o juiz pode me conceder? Dentro de uma sentença, o que eu posso ter que vai ser melhor, né? Depois você vai traçar o ATNA. Qual é o pior cenário que você pode encontrar numa sentença? Qual é o pior cenário? E aqui, ó, vou colocar aqui para vocês. Aqui, o mínimo aceitável, né? Que é o pior cenário que você teria. O BATNA, que é o que você quer, o que você deseja, o que você pediu, o que o juiz pode conceder no melhor cenário. E o que é o mais provável? Também é importante você trazer o que é mais provável. Porque, olha só, outro dia eu prestei consultoria num processo em que a gente estava... eu estava, né, prestando consultoria para uma parte que ele era um empresário milionário. E era um empresário milionário mesmo, gente. Carrão, esses carrões assim que a gente só vê em filme, Lamborghini, Ferrari, sabe? Vários. Tipo assim, carro de 3 milhões, 5 milhões, né? Casa, amada. A casa não era uma casa, era uma mansão, né? E realmente ganhava muito dinheiro, relógios caríssimos, Rolex e tal. E tudo isso na rede social, abertamente para todo mundo ver. Ok. E essa pessoa tinha acabado de ter um bebê com uma pessoa que não tinha condições financeiras. Era uma pessoa que era um trabalhador comum. Como trabalhadora comum, ela tinha um salário de R$2.000 na época, que foi o ano passado, inclusive. E essa pessoa, enquanto eles estavam se relacionando, ele deu uma casa para ela, deu uma casa para a família dela, né? Mas aonde eles moravam, tá? Que era no entorno aqui do Distrito Federal. Nem era dentro do Distrito Federal, era no entorno. E aí, o que acontece? Essa pessoa estava pedindo, gente, R$20.000 de alimentos para um bebê. Então tá, no melhor cenário, o juiz pode dar R$20.000. No melhor cenário. E mesmo assim, você precisa analisar. Por quê? Porque o juiz, ele não está, no caso de pensão alimentícia, ele não está restrito àquele valor que foi pedido ou àquele valor que foi ofertado, tá? Por isso que tem gente que fala assim, mas o juiz deu uma sentença ultra petita. Não deu. Ele não está restrito àquele valor, tá?
Então você vai, tá, no melhor cenário, se eu trouxer todas as provas possíveis e imagináveis, inclusive de necessidade dessa criança, o juiz vai me dar 20 mil reais, tá certo? Mas é o mais provável? Absolutamente não, né? O mais provável talvez seja que fixe em 10 mil pela condição social do pai, né? Que fixe em 5 mil reais. Eu acho que eu contei sobre esse caso na nossa primeira aula. Que fixe em 3 mil, porque os alimentos provisórios foram fixados em 3 mil reais. Então, assim, qual que é o cenário mais provável? Se eu estou pedindo 20 mil reais, na verdade, eu, como advogada, nem pediria esses 20 mil reais, tá? Porque a gente está falando de um bebê saudável, um bebê que não tem problema nenhum, mesmo ele viver no estado social do pai. O que justificaria 20 salários mínimos, gente, é muita coisa. Não é verdade? Mas talvez uns 10 eu tivesse pedido. E aí eu ia jogar, inclusive, gastos projetados aí, né? Apesar de que a pensão alimentícia ela não é projetada, mas para falar, olha, um bebê, senão toda hora a gente vai ter que estar aqui na justiça para pedir a revisional desses alimentos e tal. Aí poderia ser que eu pedisse 10 mil reais, né? Então, o que seria mais provável do juiz conceder? Vamos dizer 10 mil reais? E o que seria o mínimo? O mínimo aqui, ó, o mínimo aceitável é o que ele já pagava. Na verdade, ele já pagava 5 salários mínimos. E o juiz fixou os provisórios em 3. Agora veja, por quê? Ele já pagava 5, só que a pessoa juntou um comprovante. Um comprovante. Ele já pagava 5 salários mínimos desde a gestação. E aí a estratégia do advogado foi de pegar um comprovante que ele falou assim, olha, faz o seguinte, faz umas compras e tal, aí no valor de pelo menos 10 mil reais e pede esse dinheiro para ele. E foi exatamente isso que aconteceu. E ele sempre falou assim, ó, se você me der as notas, eu não tenho problema nenhum, eu te dou o dinheiro. E aí ela foi, mandou as notas, deu 10 mil reais, e ela pegou aquele único comprovante e juntou, dizendo que era o que ele pagava, né, de pensão alimentícia. Mas, se fosse eu teria juntado os outros, e aí o mínimo aceitável seria os 5 que ele já vinha pagando, ó, antes da criança nascer, não é verdade? Só que aí, gente, a pessoa que juntou esse comprovante, não sei depois, tá? Porque eu prestei uma consultoria profissional nesse processo. Mas essa pessoa depois pode ter juntado, demonstrado que ela, né, vinha pagando esses 5 mil, enfim. E aí não sei como é que ele faria isso, inclusive, sem cometer aí uma litigância de má-fé, né? Porque se já sabia, por que foi pedir 10, por que falou que era 10 mil que recebia, enfim. Mas qual que seria o mínimo aceitável nesse caso? 5 mil reais, porque já era o que ele já vinha pagando, tá? E aí você vai fazer a mesma coisa, o mesmo processo para o réu, tá? Para a parte adversa. Então, qual que é o BATNA dele? Qual que é o mais provável? Qual que é o mínimo aceitável? Lembrando que nós, como advogados, nós temos que ser o quê? Profeta de tragédias, né? Como diz o professor Carlos Elias. Nós temos que ser profeta de tragédias. E como profeta de tragédias, a gente tem que pensar, qual vai ser o pior cenário aqui, né? O que pode acontecer aqui durante esse processo? Para que a gente possa, então, traçar o quê? A ZOPA, tá? A ZOPA aí para você. Então, você vai traçar aqui a ZOPA entre o mínimo aceitável para o seu cliente, o mais provável para a parte adversa, e o mínimo aceitável para a parte adversa e o mais provável para o seu cliente. Então, dentro dessa zona aqui, é que você vai estabelecer, então, aí propostas, tá? Só para vocês terem uma noção. Como existia a possibilidade de ser provável que o juiz fixasse... Eita, olha o telefone, hein? Como seria aí, então? Vamos dar uma ignorada aí nesse telefone aí e vamos para frente. Como seria, então, aí, provável, né, que fosse possível se fixar em 10 salários mínimos lá no final? Uma das propostas, por exemplo, que eu falei foi o quê? Vamos fazer progressivo, então? Vamos fazer uma proposta progressiva? Ou seja, fazer com que se estabeleça um valor agora, daqui a tantos anos, né? Essa criança tem outras necessidades, por exemplo, quando essa criança tinha meses, eu acho que era 3 meses. Quando essa criança fizer 1 ano, talvez ela vá para um berçário. Então, já vai aumentar a necessidade dessa criança, né? Ou não, pode ser que você se coloque à disposição de pagar uma babá, né, para ficar lá
até essa criança completar 4 anos de idade. Com 4 aninhos já vai para a escola, então pode ser uma faixa aí, 4 anos. Então você aumenta o valor aí com 4 anos. Aí essa criança com 10 anos, ela já tem outras necessidades, né? E aí aumenta também de novo aí essa necessidade dessa criança. Então, de 5 em 5 anos, mais ou menos, aumentar este valor progressivamente. Foi uma das propostas que eu sugeri, tá? Por quê? Porque corre o risco, sim, do juiz fixar, inclusive de fixar em 20 salários mínimos. Não é verdade? Porque foi o valor que foi pedido. Então, quando você for para uma audiência de mediação, você vai fazer isso primeiro. Você vai traçar, você vai estudar direito do processo, vai ver as provas que você tem, vai ver as provas que o outro trouxe, vai ver... Gente, detalhe, na audiência de mediação, quando o juiz, né, a depender, ele dá uma mesclada entre a Lei 5478 e a lei e o CPC 693 e seguintes. O que diz o CPC? Que a pessoa vai receber a citação sem a contrafé. Então, acontece de receber a citação só falando sobre a audiência, né? Inclusive, gente, tem aqui no TJDF, por exemplo, pode acontecer com vocês também, eles fazem a intimação, sendo que o primeiro ato do processo é a citação, mas olha que loucura, eles fazem a intimação para a audiência. A parte nem foi citada do processo, mas ela foi intimada para aquela audiência. Porque se não tiver acordo, aí sim começa a correr o prazo dele para apresentar contestação. Então, às vezes, vai vir sem a contrafé. Eu, como advogada, eu gosto de me habilitar a entrar no processo. Agora, deixando claro, não gosto de colocar lá, tem alguns juízes que exigem que quando você vai entrar no processo assim, você tem que ter poderes para receber citação. Não gosto. Não coloco, né? Eu entro, me habilito e vejo o que tem dentro do processo, tá? Se eu estiver atuando para o réu. Quando a gente está atuando pelo autor, a gente não tem ali a contestação ainda. Então, isso você vai ter que conversar com o seu cliente. Está vendo a importância da reunião com o cliente? Tá? Então, é importante. Gente, faço uma pergunta aqui para vocês. O comparecimento da parte é imprescindível, sim ou não? Coloca aí para mim no chat. O comparecimento da parte é imprescindível? Olha o que diz o artigo 7º. O não comparecimento do autor determina o arquivamento do pedido e a ausência do réu importa em revelia, além de confissão quanto à matéria de fato. Lei 5478, tá? Então, a gente tem que as audiências de família, elas são pessoais, tá? Então, o autor precisa ir, o réu precisa ir. Ah, Brenda, mas eu não posso ter poderes especiais para representá-lo? Na doutrina, né, entende que não. O que a gente tem de visões diferentes é qual seria a sanção. Para Maria Berenice Dias, implicaria em revelia. Para Rafael Calmon, implicaria em multa. Eu sigo a visão do Rafael Calmon. Por quê? Porque revelia é quando você não apresenta defesa, né? E no caso da defesa, mas se bem que aqui, ó, no artigo 7º, tá aqui, ó. E a ausência do réu importa em revelia. Mas por que está dizendo que na ausência do réu importa em revelia aqui pela Lei 5478? Porque a audiência é una, né, gente? Não sendo a audiência una, ele não vai juntar a contestação em audiência, que é o que acontece na audiência una. Então, para a Lei 5478, é revelia porque ele precisaria apresentar a contestação, tá? E aí a Maria Berenice estaria certa de que importaria em revelia. Agora, se ele seguir o 693 e seguintes, né, do CPC, e aí ele bifurcar essa audiência, vai ter audiência de mediação e depois apresentar a defesa para depois ter instrução de julgamento, aí eu entendo que seria aplicação de multa, tá bom? Olha outra coisa importante aí, ó. Autor e réu comparecerão à audiência. Autor e réu comparecerão à audiência acompanhados de suas 3 testemunhas no máximo, apresentando nessa ocasião as demais provas. Isso para audiência, gente, de instrução e julgamento, tá bom? E aqui vale a pena eu dizer por quê? Porque no CPC, qual o número de testemunhas? 10. Aqui são 3, tá? Na audiência de instrução e julgamento, ou na audiência de alimentos, de instrução e julgamento. Se ela for una ou de instrução e julgamento, você vai trazer 3, tá certo? Agora,
eu vou pedir para você licença, porque eu vou me preparar para a audiência de instrução e julgamento. A gente estava falando sobre... Agora sim, a gente estava falando sobre a audiência de mediação. Então, o que eu comunicava ali? Paz e amor, não é verdade? Ali eu comunicava... Tá me ouvindo direitinho aí? Tudo certo? Ali eu comunicava paz, né? Ali era uma ideia realmente de quê? De, olha, estamos abertos à negociação. Aqui agora, para a audiência de instrução e julgamento, eu já tenho uma outra visão. O que eu quero comunicar? Eu quero comunicar autoridade, tá? Eu quero comunicar, então, domínio, autoridade. Eu estou mais sóbria. Inclusive, tem gente que gosta de se utilizar aí da cor azul, azul marinho, né? Por exemplo, que também transmite confiança. Mas eu, particularmente, vou falar para vocês, eu gosto de me utilizar do preto. Por quê? O juiz vai como? O juiz vai de toga, não é verdade? Que cor que é a toga? Preta. O Ministério Público vai de beca. Que cor que é a beca? Preta. E eu vou de roupa de advogado, né? Terninho, blazer, enfim. Que cor que é essa roupa? Qualquer cor, né? Mas no caso eu vou de preto também. Inclusive, isso comunica com o subconsciente do cliente também, né? A gente já fica ali, ó, em patamares diferentes, né? Porque o juiz fica mais alto junto com o Ministério Público, que parecem até amiguinhos, e eu fico lá do lado do cliente, ali numa posição mais abaixo, não é verdade? Então eu gosto de salto alto, porque aquele barulho, toque, 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 de cavalaria, ele também é um barulho que impõe. Eu gosto de preto, por isso que agora a gente vai de preto, porque agora a gente vai para a audiência de instrução e julgamento. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Já participou de audiência de instrução e julgamento? Fez sentido para vocês? Parece uma besteira, né? Mas isso comunica com o subconsciente das pessoas. Você já fez alguma audiência de instrução e julgamento? Deixa eu falar com vocês que quando eu iniciei minha carreira, tá? Eu já tinha feito vários estágios durante a minha faculdade. Eu não sei se você fez estágio. Participa aqui comigo no chat e me conta se você fez algum estágio ou não. Eu já tinha feito vários. Eu fiz estágio em escritório de advocacia, eu fiz estágio na Defensoria Pública, que eu tive que passar por um concurso para poder fazer na Defensoria Pública da União. Eu fiz estágio no Núcleo de Prática Jurídica, eu fiz estágio dentro do Tribunal de Justiça. E o que acontece? Eu achava que entendia bem das coisas, né? Mas eu precisei de alguns anos de advocacia para entender bem onde começa a audiência de instrução e julgamento, que eu vou falar aqui para você, tá? Olha só, a audiência de instrução e julgamento, ela inicia na decisão saneadora do processo, e é nela que o juiz decide muitas coisas importantes, dentre elas, delimita as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos. E por que eu estou te falando isso? Bom, eu vou pedir licença aqui para você, só um instantinho, porque eu sei que você é o melhor produto jurídico do mercado e que, possivelmente, mesmo sendo o melhor produto jurídico do mercado, você tem medo. Você tem medo, por quê? Por conta da questão da conspiração aí do desespero jurídico. Então, eu vou te contar um pouco de como aconteceu comigo, tá? De como aconteceu comigo quando eu iniciei a minha advocacia. Eu não entendia nada disso. Eu já tinha feito várias audiências de instrução e julgamento, já tinha feito várias audiências de mediação, mas eu não sabia que era na decisão saneadora que acontecia aí, então, iniciava a audiência de instrução e julgamento. E muitas vezes, num processo de alimentos, ou processo algum que você esteja atuando aí, coloca para mim se isso já aconteceu, o juiz não dá essa decisão saneadora, né? E é importante. E às vezes eu ia para a audiência sem essa decisão saneadora, então eu não sabia o que estava delimitado. E existe uma peculiaridade no caso, gente, que é o quê? A maioria dos juízes entendem que, para provar questões relacionadas a alimentos, que seriam questões patrimoniais,
os meios de prova, ele seria... Pode todos, são todos admitidos. Mas eles tendem a achar que só a questão ali realmente da prova documental é que vai comprovar. E a gente sabe que não é verdade? Então, na decisão saneadora, o juiz tem que falar quais são os pontos controvertidos. O que é que tem que ser provado na audiência ainda de instrução de julgamento, que aquelas provas não foram suficientes para isso. E se não houver decisão saneadora, porque você vai ver dentro da questão da audiência de instrução de julgamento, se não houver essa decisão saneadora, você precisa entrar com embargo de declaração, porque essa decisão é muito importante. A sua audiência começa ali. E eu tô te falando isso porque quando eu iniciei na minha advocacia, gente, eu iniciei, apesar de ter feito estágios, completamente perdida. Eu não sabia, eu não tinha advogado na família, eu não sabia o que eu precisava fazer, eu não sabia como precificar. Gente, só para vocês terem uma noção, minha primeira ação foi para a madrinha da minha mãe, nem foi dentro da área de família, foi uma reintegração de posse de veículo. Eu cobrei R$800 na minha primeira ação. Chuta, coloca aqui para mim no chat quanto tempo durou essa ação. Quanto tempo durou essa ação? Chuta. 5 anos. Eu trabalhei por R$800 por 5 anos, porque eu não sabia precificar. E é por isso que você vê cenários como esse aqui, ó, que a conspiração do desespero jurídico quer fazer você acreditar. Olha lá, isso aqui foi uma pesquisa da Folha de São Paulo, tá? E eu mostrei para vocês nessas 3 aulas que a gente tem aí o direito de família como tendência, sim ou não? Que, inclusive, é a área que mais cresceu na pandemia. É uma das áreas que mais cresceu na pandemia. É a terceira maior demanda do Brasil, o CNJ disse. Mas olha aí o que tem na Folha de São Paulo. Quando você pergunta para a pessoa a respeito da satisfação dela em relação ao trabalho, veja bem, aqui a maioria deu a nota de 7, entre os homens 7,9 e entre as mulheres 7,1, né? Então, ó, um alto grau de satisfação da advocacia. E aí, olha, quando você fala em respostas estimuladas e únicas em percentual, a gente tem aí 47% que deram nota entre 7 e 8. Então, as pessoas, o que isso representa para mim? Elas gostam da advocacia, elas querem viver da advocacia. Eu, quando saí da faculdade, quando entrei na faculdade, eu já queria ser advogada, eu já sabia disso, sabe? Eu fui a única na minha sala, quando, no primeiro dia de aula, da introdução ao estudo do direito, o professor perguntou, o que vocês querem ser? Eu fui a primeira e única a responder que eu queria ser advogada. Então, quem faz direito faz com o sonho de ser advogado, de viver da advocacia. Mas olha só o cenário aqui. Durante a pandemia, 51% das pessoas diminuíram a renda. 51% das pessoas diminuíram sua renda. E olha só, 45% delas trabalhavam no escritório, né? Sendo 62% dessas pessoas autônomos. 45% diz que não alterou a renda, só 45% que trabalhavam no escritório, e 62% dos autônomos disseram que alterou sua renda. Como, gente? Sendo que 42%, aqui, ó, 42% das pessoas, 42% dos entrevistados disseram que atuam na área de família. E a gente viu aqui, é a terceira maior demanda. Dentro da pandemia, aumentou muito o número de divórcio, aumentou muito a questão da união estável, aumentou muito também a execução de alimentos. Então, é uma área crescente. Como que 51% das pessoas, dos advogados que querem viver da advocacia, eles diminuíram suas rendas? Sabe por quê? Porque, primeiro, que não deveria estar preparado para a questão de atender no online, né? Existe uma resistência muito grande. Mas já se passaram 2 anos, eu acredito que as pessoas já se colocaram em movimento aí para isso, né? E segundo, por não saber precificar. Né? Sempre fui uma pessoa muito estudiosa. Até hoje, eu tiro 1h30, 2 horas por dia do meu dia para estudar.
Mas eu não tinha advogado na minha família. Eu não tinha. Meu pai, minha mãe, meu marido, minha avó, todo mundo queria que eu fosse concursada. Eles queriam que eu ficasse estudando para concurso. Meu pai sempre falou: minha filha, você é tão estudiosa, por que você não estuda para concurso? E eu fiquei por muito tempo, né? Mesmo sabendo que eu queria ser advogada, eu fiquei por muito tempo nisso. Eu fico como advogada ou eu vou para concurso público. E não queimava ponte. Não queimava ponte. E sem saber precificar, sabe? Saindo da faculdade despreparada, porque eu sabia a teoria, mas... E apesar de eu ter feito estágio, tem gente que nunca fez estágio. Saí completamente despreparada, não sabia como atender um cliente, não sabia como fidelizar o cliente, não sabia como me relacionar com o cliente, sabe? Tinha medo de errar. Então eu estudava igual uma louca, fazia um monte de curso igual uma louca. Por quê? Porque eu saí perdida. Mesmo me dedicando de noite para aquilo que eu queria. Eu me dedicava de noite. Tudo que as pessoas falavam para mim, eu fazia. Ai, Brenda, tem que comprar, tem que ter um escritório. Eu ia lá, armava um jeito, fiz parceria, trabalhava em troca do aluguel do escritório. E da secretária, que na época, inclusive, era a Martônia, né? Tenho uma gratidão enorme por esse período. Passei 2 anos lá no José Carlos fazendo isso. Trabalhava em troca de lugar e de secretária. Quando as pessoas falavam, tem que ter cartão de visitas, eu ia lá, mandava fazer o mineiro. Tem que ter, não sei o que, tudo o que falavam que eu tinha que fazer, eu fazia. E mesmo assim, eu não via muito resultado. Então eu comecei a me sentir frustrada, decepcionada, ficava me questionando, porque, gente, eu queria. Olha a quantidade de pessoas que têm uma nota elevada para a profissão da advocacia. Eu era uma dessas. Eu queria ser advogada. Mas como não tinha resultado, né? Inclusive, eu tinha muito medo, gente, vocês não têm noção. Toda vez, quando eu ia pegar um processo, eu ficava com borboletas na barriga, porque eu tinha medo assim, meu Deus, será que eu perdi um prazo? Toda vez quando eu fazia petição, eu lia aquela petição e ficava, meu Deus, será que eu levantei tudo que eu precisava levantar? E aí, tudo aquilo, né? Aquele peso que eu tinha, com pouco resultado, me fazia questionar: será que eu não devia realmente estudar para concurso público? Eu comecei a ficar desanimada, eu comecei a sentir vergonha, porque todo mundo acha que advogado é rico. Todo mundo acha que advogado ganha muito dinheiro, não é verdade? Quantos familiares seus acreditam que você ganha dinheiro? Só pelo fato de você ter uma carteirinha da OAB. Comecei a ter conflitos dentro da minha casa, né, com meu marido. Por quê? Porque meu marido não casou para ele ficar arcando com as despesas da casa sozinho o tempo inteiro, né? Ele também queria participação da minha pessoa. Então, conflitos familiares, e eu cheguei a pensar em desistir. Quem aqui já pensou em desistir? Coloca para mim aqui no chat. Quem aqui já pensou em desistir da advocacia? Agora, pelo amor de Deus, né? Agora, pelo amor de Deus, não com 1 mês de advocacia, não com 2 meses de advocacia, não com 1 ano. Eu tenho 13 anos de advocacia. Eu, mais ou menos, por volta de 5 anos de advocacia, eu pensei em desistir, porque eu falei, caramba, eu já fiz tudo, já entreguei tudo que eu podia. Será mesmo? Será mesmo? Porque, assim, tem muita coisa que as outras pessoas têm resultado e a gente não tem. E se alguém tem resultado com aquilo que a gente gostaria de ter, aquele resultado que a gente gostaria de ter, e a gente não tem, é porque a gente não sabe fazer. Então, quando eu abri minha mente para isso, eu continuei hoje, amanhã e depois, hoje, amanhã e depois, estudando, desenvolvendo habilidades que eu não tinha habilidade de venda, não tinha habilidades de marketing, eu não sabia como precificar, eu não sabia como me relacionar com o cliente, mas eu fui fazer curso, eu fiz cursos internacionais, eu fiz cursos nacionais, desenvolvi minhas habilidades nisso e eu comecei a ter muito resultado. E com isso, eu falei, gente, eu não posso deixar, né? Aquelas pessoas que também são minhas amigas, porque começou dentro do meu escritório. Eu mentorando advogadas que eram parceiras dentro do meu escritório, ou as meninas que já trabalhavam lá. E aí eu comecei mentorando elas. O que eu estava fazendo? O que para mim dava certo? Levava para elas, quando eu via que eu conseguia dar aquele resultado, o mesmo resultado que eu tive para mim, aí eu falei, caramba, é possível replicar. Então, isso aqui realmente, esse princípio realmente dá certo, isso aqui realmente dá certo. E aí, gente, hoje, amanhã e depois dando certo, aconteceu então, ó, que hoje eu tenho mais de 800 alunos, né?
rodo esse Brasil inteiro, levando todo o meu conhecimento de mais de 13 anos na advocacia, aquilo que me fez ter resultado, aquilo que pode encurtar o teu caminho, que me fez dar errado. Ai, desculpa. Então, hoje eu ensino mais de 800 alunos aí, ó, tanto na riqueza oculta da advocacia de família, quanto na excelência em ações de alimentos, quanto no excelência em divórcio. Tudo isso que eu aprendi, e aprendi não só na questão técnica, que você vai ver que a questão técnica é mais do que importante, tá? Ela é mais do que importante, mas principalmente em como ganhar dinheiro com aquele conhecimento. Que nós, advogados, temos mania, como dentista, como médico, de achar que o que vai fazer com que a gente ganhe mais dinheiro é apenas e tão somente a qualificação. Isso é imprescindível e você vai ver. Mas é muito importante que você tenha noções de negócios, né, noções de empreendedorismo. Então, eu trago aí as lições, como eu trouxe para vocês, que eu compartilhei já com mais de 500 alunos no Excelência em Ações de Alimentos. E eu quero saber aqui, quem é que quer subir de nível? Aqui foi apenas a ponta do iceberg. Aqui foi apenas a ponta do iceberg. Se você acha que eu te dei muito conteúdo, se você quer se tornar, eu tenho certeza que você aumentou o seu nível de conhecimento técnico e com isso melhorou aí a sua prestação na qualidade de serviço. A sua qualidade na sua prestação de serviço, desculpa. Mas se você quer se tornar um advogado de excelência, uma advogada de excelência, você precisa mergulhar ainda mais fundo. E dia 4 de abril, segunda-feira, eu vou abrir as inscrições do meu treinamento Excelência em Ações de Alimentos para quem quer subir de nível. Então, se você quer subir de nível, preste atenção no que eu vou trazer para você aqui agora. Olha, dentro do meu treinamento, eu me utilizo da estratégia Girassol, que é o maior segredo para uma advocacia lucrativa. O que eu trabalho aí? Ó? A semeadura, ou seja, conhecimento técnico e prático, né? A germinação, que é o desenvolvimento de habilidades essenciais como gestão, marketing, vendas, tudo dentro do mesmo treinamento, tá? A desenvoltura da muda, que aí vai caber para você, que é o treino, então você treinar, né? Você aplicar tudo aquilo que você está aprendendo. A floração, que é a possibilidade de negócios por meio de networking. Então, lá dentro você pode ter... Agora mesmo, eu acabei de receber uma mensagem aqui, eu queria que você me indicasse uma aluna sua em Santarém, Pará, para eu fazer parceria. Né? Então, você tem essa possibilidade, inclusive, dentro do grupo de alunos, de você fazer parcerias, de você estabelecer aí com o seu networking, né? Quem sabe fazer uma sociedade, se for o caso, né? E depois o renovo, que é o quê? A repetição de tudo isso. É você também ensinar tudo isso que deu certo para você, para as outras alunas. É você também ajudar as outras alunas, né? O Excelência em Ações de Alimentos, ele traz um único curso, o conceito de mesa forte, que é a teoria, prática, empreendedorismo e networking alinhados, tá? São 4 elementos fundamentais para uma advocacia de excelência lucrativa, porque lapida o seu conhecimento para que você se sinta seguro e preste um serviço de excelência ao passo que te direciona a como ganhar dinheiro com a sua profissão. E aqui, gente, eu vou trazer aí para vocês o resultado de algumas alunas. Aqui é a Carol, que ela já tinha mais de 5 anos de advocacia, acho que era 5 anos ou 10 anos, não estou lembrando agora. Mas ela nunca tinha conseguido 5 dígitos na advocacia. E, olha, ela saiu de R$4.000 e foi para 23 mil. E já tinha aí, ó, 18 mil para fechar, né? Uma previsão de 18 mil reais. A Vanessa Teles, que eu sempre falo, né? Eu preciso atualizar isso aqui, porque ela já está com o escritório dela. O sonho dela era ter esse escritório. E aqui, ó, a Ceci, né? Que ganhava R$1.000 de consulta e que só aprendendo as coisas do treinamento já aumentou para 6,5, né? Aumentou em 30% aí o fechamento dela. Agora ela tem uma média de 30%, né? Teve um faturamento de quase 20 mil reais e aí com metas maiores, né? De resultados. Se você não está alcançando o resultado que você gostaria e que você vê outras pessoas alcançando, é porque você não sabe como fazer. E não tem outra forma, gente. Para você saber como fazer, você precisa, então, ter método, mentor, treino e networking. E isso que te impede de evoluir. Então, se você quer, de fato, acabar aí, ó, com a conspiração do desespero jurídico, que é a falta de visão empreendedora, falta de networking, falta de reconhecimento, você não se reconhece, você não sabe o seu valor de mercado, falta de conhecimento, ou seja, você não sabe o que você precisa aí de habilidade para você desenvolver, falta de conhecimento teórico, falta de conhecimento prático, para você acabar com tudo isso. Então, você precisa começar com técnicas e estratégias já testadas que irão encurtar o seu caminho. E eu te trago meu conhecimento de mais de 13 anos de advocacia,
tá? Que me levaram a ter muitos reconhecimentos. Então, olha aí, ó. Aqui tem para você meu título de doutor honoris causa, meu diploma de mérito cultural, minha medalha de qualidade ouro, né? Aí para empreendedorismo e marketing para advogados. Olha aí o dia que eu recebi a medalha. Também recebi aí a certificação de advocacia nacional, referência nacional na categoria ouro. E eu continuo recebendo indicações aí. O curso está 100% gravado, você pode assistir quantas vezes você quiser. Aborda teoria e prática em 5 módulos. Vou deixar grande aqui, ó, os módulos para você conhecer. Eu tenho um módulo introdutório, que fala sobre mentalidade empreendedora. Tem um módulo de empreendedorismo, que eu trago aí, ó, desde planejamentos, metas, atendimento, consulta, como precificar. Tem um módulo de teoria, então eu trago toda a teoria relacionada aí à questão dos alimentos. Tem um módulo também, que você pode ver aí, o módulo de prática, que eu abordo tudo isso que a gente abordou na teoria, eu trago aqui na prática, então, como que você vai aplicar, como que você vai fazer. Além de mais de 15 estudos de caso no módulo 5, que é o módulo de estudos de caso aí do STJ, tá bom? E esse módulo aqui, então, gente, vale mais do que tudo, tá? Porque tem aí que é o módulo extra, tem contrato de honorários, modelo de proposta, tudo que eu uso aqui dentro do meu escritório, tá? Modelo de relatório semanal, modelo de contrato de parceria. Então, para você saber realmente como se utilizar aí, tá? De como começar tudo. Então, se você acha que eu te dei muita coisa aqui dentro da imersão, você percebeu, então, que existe muito mais coisas para mergulhar, não é verdade? Mergulhar muito mais profundamente. E eu quero saber, então, quem é que quer mergulhar comigo nisso? Quem é que quer avançar mais? Quem é que quer se tornar advogado de excelência de verdade? São mais de 15 horas de conteúdo, 75 aulas para dominar a teoria e prática e aprender como ganhar dinheiro com as ações de alimentos. O curso está completamente gravado, como eu falei para você. Você vai ter aí acesso ao curso liberado imediatamente após a aprovação do pagamento pelo Hotmart. São 2 anos de acesso, 7 dias de garantia, tá? Você ganha de bônus aí a imersão, a gravação, né? Da imersão Influência de Excelência, a imersão também, a gravação da imersão Excelência em Família. Olha quem teve aqui na imersão Influência de Excelência: Fabiola Morim, Camila Mazeira e Gabriel Avelar. Olha aqui, ó, no Excelência em Família, que também é um evento exclusivo. Patrícia Calmon, Conrado Paulino, Cristiano Chaves Farias, Rafael Calmon. Você ganha também o bônus, né? A riqueza oculta da advocacia de família, o encantamento do cliente, banco de petição. Aqui, meu banco de petição é um banco de petição de estudo, gente. É um modelo editável, você pode digitar, pode se utilizar aí, mas ele é um modelo de estudo, ele vai te ensinar por que você usa cada coisa naquele devido lugar, tá bom? Você também vai receber aí, ó, a gravação da imersão Prática em Ações de Alimentos, que é essa gravação aqui, tá? Que muita gente, eu quero assistir de novo, então você vai ficar aí com esse bônus. Valor total do bônus, R$ 5.494. Só de bônus você já tem aí R$ 5.494. E tem mais, tá? Tem mais. Por quê? Tem suporte de dúvidas via e-mail. Então, você tem um e-mail só para você poder tirar dúvidas. A gente responde com 72 horas. Tem o grupo exclusivo de alunos para networking lá no WhatsApp. Tem a comunidade Excelência em Advogar em Família, tá? Que é uma comunidade Spark, onde eu deixo todas as aulas. Então, todas aquelas aulas de terça-feira, Brenda, perdi, não consegui, não sei o quê. Todas as aulas ficam lá para você, tá bom? As inscrições abrem no dia 4 de abril, às 9 horas da manhã. 9 horas da manhã. E quem estiver na primeira hora, quem se inscrever na primeira hora, recebe aí o bônus, o grande plano da advocacia, tá? É um passo a passo estratégico para você iniciar na advocacia de família com resultado, que vai acontecer no dia 14 de abril, de 9 às 11. Para os 30 primeiros, tem a mentoria Destrava a Advocacia, tá certo? A mentoria aí, ó, são 4 encontros coletivos, toda terça-feira, 9 horas, começa no dia 12 de abril. Olha aí, profissionalize sua prestação de serviço, como montar uma vitrine para o seu negócio, construção de marca e advocacia de negócio. O valor total, então, desse bônus é de aqui 7.994. Deixa eu consertar aqui, 7.994, tá? Porque acresce aí o valor da mentoria Destrava a Advocacia. Então, além dos 5.000
494. Se você for um dos 30 primeiros, você ainda tem esse bônus aí no valor de R$ 7.494, tá certo? Eu quero saber quanto vale, você deve estar se perguntando, né? Se você ainda não está no grupo VIP, você deve estar se perguntando quanto custa o curso? Qual é o investimento do treinamento Excelência em Ações de Alimentos? Aí eu te pergunto, quanto vale a sua carreira e a sua realização profissional? Qual é o valor disso para você? E eu estou te perguntando isso por quê? Porque o advogado, ele é tão essencial, mas tão essencial, olha só o que diz aí a resolução 2 de 2015, que é o Código de Ética, né, da Advocacia. O advogado é indispensável à administração da justiça, é defensor do Estado democrático de direito, dos direitos humanos e garantias fundamentais da cidadania, da moralidade, da justiça e da paz social, cumprindo-lhe exercer o seu ministério em consonância com a sua elevada função pública e com valores que lhe são inerentes. O advogado, ele é mas ele é tão importante para a justiça que a gente tem aqui, ó, como dever do advogado, empenhar-se permanentemente no aperfeiçoamento pessoal e profissional. E aquele que não faz isso, gente, olha aí o artigo 32, o advogado é responsável pelos atos que no exercício profissional praticar com dolo ou culpa, ou seja, o advogado responde por isso, tá? Inclusive sobre lide temerária. Constitui infração ética e disciplinar, prejudicar por culpa grave, interesse confiado ao seu patrocínio, incidir em erros reiterados que evidenciem a sua inépcia profissional. E aqui a gente está falando sobre inépcia profissional quando você não se aperfeiçoa, que é sua obrigação como advogado, tá? É sua obrigação. Quando eu falo para você se tornar um advogado de excelência, não é porque você está fazendo favor para o mercado, não. É porque é sua obrigação. E aí a gente tem aí, ó, que a inépcia inicial, a inépcia profissional, desculpa, ela se evidencia aí por erros grosseiros, e não só por erros grosseiros, mas também por desconhecimento da linguagem. Olha só o que eu trouxe aqui para vocês, ó. Isso aqui eu já mostrei para vocês em outras aulas, né? A responsabilidade civil do advogado. Então, cada uma dessa aqui, se for oficiada para a OAB 3, já é inépcia inicial, fica suspenso a OAB até que a pessoa preste um novo exame da ordem, hein? Olha aqui, causar prejuízo ao cliente pode caracterizar inépcia profissional? Pode ser caracterizado quando, com culpa grave, ocorra perda de prazo e erros graves reiterados em processos judiciais e administrativos. Olha aqui, ó, o juiz diz que o advogado não sabe escrever e oficia o AB. Olha aqui a apelação civil também, ó. O advogado que agiu com negligência e desídia no exercício de sua profissão, não cumpriu com as obrigações assumidas em contratos no mandado judicial, tem a obrigação de indenizar os danos suportados que advirem de sua conduta, uma vez que, além da demora para ajuizar a ação, depois de proposta, ainda abandona a causa, não providenciando os atos que lhe competiam. Olha aqui, ó, negligência e desídia. Tudo isso, inépcia profissional. Você lutou tanto para conseguir a sua carteirinha da OAB. Quantos aqui, gente, ainda não pegaram a carteirinha da OAB? Quantos já pegaram e iniciaram agora? E quantos já têm tempo? Eu tenho certeza absoluta que você não quer perder isso aí, não é verdade? Então, olha, é justo que muito custe aquilo que muito vale. E a sua carreira vale muito. A sua carreira vale seu tempo, vale seu empenho, vale sua dedicação, vale seu investimento financeiro. O valor do investimento para o Excelência em Ações de Alimentos é de R$ 997. Mas para essa turma, a gente vai aí abater todos os valores aí de investimento de bônus, né? Esses 7.994 se você for um dos 30 primeiros, os 5.494 se você for aí da primeira hora em diante, e você vai ter um investimento apenas de R$ 797, ou 12 de 77 e 65. Gente, 12 de 77 e 65 é menos do que uma pizza por mês. E eu tenho certeza que a sua carreira vale muito mais do que isso. Então, quem aqui quer se tornar um advogado de excelência, quem aqui quer cumprir com a sua obrigação de advogado, eu pergunto, quem é que vai estar dentro do Excelência em Ações de Alimentos? Quem já está dentro do grupo VIP? Coloca aí para mim aí no chat. Me diz aí. Se você não está, toca no link aqui embaixo, tá? Já vou até colocar aqui, ó. Entra no grupo VIP, toca no link aqui embaixo, tá na descrição, também tá fixado aí nos comentários, tá certo?
toca no link e entra aí, se inscreva. Ó, a inscrição é só segunda-feira, tá? Só amanhã, 9 horas da manhã. Mas entra aqui no grupo VIP, então, para que você não perca aí nenhum desses bônus, principalmente de Destrava Advocacia, tá? Que é para você alavancar a sua advocacia e o grande plano da advocacia, tá certo? Agora, preparadíssima aqui, vamos falar sobre a audiência de instrução e julgamento? Vamos dar continuidade aí. Gente, ó, falar aqui para você que a gente tem muita coisa para falar sobre a audiência de instrução e julgamento, mas eu vou fazer um recorte para a preparação do cliente, tá certo? Porque você vai ver que é muito importante. E muitas vezes a gente não dá essa atenção. A gente só fala, ô, fulano, tem audiência tal dia, tá? E acha que só a gente tem que se preparar. Mas não é verdade. Isso por quê? Qual que é a ordem da oitiva na audiência de instrução e julgamento? Acompanhe aí comigo. Primeiro os peritos, se tiver. Depois vem o depoimento pessoal das partes, testemunhas do autor e testemunhas do réu. Presta atenção que o que eu vou trazer aqui para você agora é conteúdo de mentoria, tá? Eu dou na minha mentoria profissional de excelência. Esse conteúdo que eu vou trazer aqui para você agora, tá certo? Então presta atenção e fica comigo aqui até o final, tá? Só sai daqui se for para entrar no grupo VIP, tá ok? Olha só, gente, é importante que você prepare bem o seu cliente. Por quê? Porque pode ser que, então, ele seja, né, intimado para prestar o depoimento pessoal. E ele pode ser intimado, isso pode ser requisitado pelo advogado da parte adversa. Pelo amor de Deus, você não vai pedir o depoimento pessoal do seu cliente. Tá? O juiz pode pedir, mas aí a gente vai ver aqui que existe uma diferença entre interrogatório e depoimento pessoal. O juiz pode pedir, e aí é o interrogatório, e o advogado da parte adversa pode pedir. Então, se foi requerido o depoimento pessoal da parte, prepare bem o seu cliente, tá? Por quê? Para que ele não, vou colocar grande aqui, para que ele não se recuse a responder ali o que está sendo perguntado, porque ele não pode se recusar a responder e nem empregue respostas evasivas. Brenda, por que ele não pode se recusar a responder? Porque no depoimento pessoal acontece aí a confissão, a pena de confissão. Então, se ele deixa de responder ou se ele emprega aí evasivas nas respostas, ele, então, pode responder aí pela questão aí, ele, então, vai ser colocado aí nessa pena de confissão, tá? Olha aí, gente, as partes não podendo serviços de escritos anteriormente preparados, o juiz pode admitir a consulta a notas breves, desde que objetivem complementar esclarecimentos. Então, outro motivo para que você também prepare muito bem o seu cliente. Ele não pode levar por escrito. Eu já participei de uma audiência que uma das partes levou uma carta escrita para ela poder falar, mas era uma audiência de mediação, né? Não pode. Você não pode se utilizar de escritos. O máximo que pode, que o juiz vai permitir consultar, é o quê? São anotações. Então, qual foi a data que recebeu tal coisa? Qual foi a data que pagou tal coisa? Qual foi a data que fez tal coisa, tá certo? Mas não pode, então, se utilizar aí de escritos. E como ele não pode deixar de responder e ele não pode aplicar evasivas, aí o que acontece? Então, é importante que você, então, oriente o seu cliente. Convide o seu cliente lá, lembra o passo da preparação da audiência, faça uma reunião com o seu cliente para lembrá-lo do que foi tratado, então, aí, no processo, durante todo o processo, para que ele também não seja contraditório, porque tem a pena da confissão, tá certo? Olha só, lembra que eu te falei que uma coisa é o depoimento pessoal. Quem pede o depoimento pessoal? O advogado. Outra coisa é o interrogatório. Quem pede o interrogatório? O juiz. Tá? E aí eu vou colocar aqui grande para você na tela, para você ver a diferença. Primeiro, o depoimento pessoal é requerido pelo advogado, no interrogatório pelo juiz. O depoimento pessoal acontece na audiência de instrução e julgamento. O interrogatório pode acontecer em qualquer tempo, tá? Em qualquer tempo. No depoimento pessoal, incide a pena de confesso. No interrogatório, não incide pena de confesso. Tá? Se a parte não quiser responder, se a parte for evasiva, sendo interrogatório, não incide pena de confesso. E aqui no depoimento pessoal da parte, apenas o advogado da parte contrária faz a pergunta. No interrogatório, gente,
o juiz, ele faz as perguntas. Então, em regra, já que foi ele que pediu, ele que teria o direito de fazer as perguntas. Mas você vê em audiências de instrução e julgamento, por exemplo, quando o juiz pede o interrogatório da parte, às vezes ele fala, alguma pergunta, doutor? Alguma pergunta, doutora? E aí ele permite. Alguns juízes vão permitir só a parte contrária, outros juízes vão permitir que ambos os advogados façam perguntas aí no interrogatório, tá certo? Olha só, lembra que eu falei para você que incide pena de confesso para o depoimento pessoal? Então, mas olha só o que é importante você saber. A parte, ela precisa ser pessoalmente intimada para prestar o depoimento pessoal e ela tem que ser advertida da pena de confesso, o não comparecer, sobre não comparecer ou comparecer no se recusar a depor e que o juiz vai aplicar essa pena, tá? Isso, gente, precisa vir expressamente no mandado, tá certo? Precisa vir lá na intimação. Tem que ter expressamente isso. Porque se não tiver, não pode aplicar essa pena de confesso, tá? Outra coisa, você tá lá na audiência, a parte está falando, está respondendo, e de repente o juiz pergunta algo que ele fica se esquivando, você pode falar, excelência, essa parte está se esquivando de responder. E o senhor, analisando o conjunto probatório das coisas, inclusive analisando as questões que ele está respondendo, pode aplicar a pena de confesso. Então, o juiz pode fazer isso na sentença, tá? Mesmo que essa parte, ela não deixe de responder algo, tá certo? E aí, então, pode declarar confesso, que é justamente isso que eu estou colocando aqui, ó. O juiz pode, analisando todo o conjunto probatório, declarar na sentença que houve recusa e depor a aplicar a pena de confesso, e o advogado, ao observar que isso está acontecendo, deve advertir isso ao juiz e requerer que ele aplique a pena de confesso. Você vai fazer isso em audiência, ok? Em audiência que você vai fazer isso, tá? Outra coisa importante que você precisa saber é que quem não depôs não pode participar ali do depoimento pessoal da outra parte. Então, o juiz vai ouvir primeiro o depoimento pessoal do autor, então o réu não pode ficar na sala. Agora, quem já depôs, tudo bem. Então, se o autor já depôs, o réu vai entrar, ele pode depor ali, tá bom? Se acontecer em audiência o juiz ele não respeitar isso, aí você pode entrar aí com correição para que seja determinado que o procedimento seria nulo, de acordo com o artigo 385, parágrafo 2º do CPC, tá? Então é importante que você saiba disso. Inclusive, isso também é válido para o interrogatório. Então, quem ainda não foi ouvido, não pode ouvir o que está acontecendo aí na audiência, tá? Uma coisa importante também, quero saber de você aí, ó. A parte, no depoimento pessoal dela, ela é obrigada a responder? Ela é obrigada a responder todas as perguntas a serem feitas? Coloca aqui para mim. Enquanto eu vou tomar uma aguinha aqui. Então, olha só, gente. O que diz o artigo 388? A parte não é obrigada a responder sobre fatos criminosos ou torpes que lhe foram imputados, cujo respeito por estado ou profissão deva guardar sigilo, acerca dos quais não possa responder sem desonra própria de seu cônjuge, seu companheiro ou parente em grau sucessível, e que coloquem em perigo a vida do depoente ou das pessoas referidas no inciso 3. Mas olha o parágrafo único, que isso aqui é uma especificidade nossa. Essa disposição não se aplica às ações de Estado e de família. Então, a parte, ela precisa responder tudo. A parte precisa responder tudo que lhe for perguntado. Então, gente, tendo em vista que quando você vai para uma audiência de instrução e julgamento, não é só você que vai falar, não é só você que vai ter que fazer os quesitos. E aqui eu falei para você, vai para uma audiência de instrução e julgamento, além de você saber de todas as questões relacionadas ao processo, estudar profundamente, saber quais são as provas que estão ali, formular os quesitos para as testemunhas, tá? Você também vai ter que preparar aí as alegações finais, porque pode ser que o juiz, em audiência, já peça para você fazer as alegações finais,
tá certo? Mas além do seu papel, tem o papel do cliente. Você já tinha parado para pensar na importância do cliente nessa audiência? Você sabia de tudo isso que eu trouxe aqui para você? Coloca aqui para mim nos comentários. Você sabia, então, que incide pena de confesso no depoimento pessoal? Que se ele for contraditório, né? Ou seja, você colocou algumas coisas lá na petição, chega lá, ele se perde, ele se esquiva, ele deixa de responder, ele foi contraditório. Vai se aplicar a pena de confesso. Você, como advogado da parte contrária, de quem está prestando depoimento pessoal, você precisa estar atento, porque percebeu que está contraditório, às vezes o juiz não percebe. Você tem que fazer o quê? Você tem que advertir o juiz. Excelência, eu queria deixar aqui registrado que a parte está se esquivando. Excelência, queria deixar registrado que a parte está sendo contraditória em relação... Agora, lógico, você vai fazer isso quando? No fim, né? Você não vai alertar o juiz enquanto aquela pessoa está falando, que aí ela vai falar, ai, realmente, eu me equivoquei. Não, excelência, eu me equivoquei. Não, você vai deixar ela prestar todo o depoimento pessoal dela. E chegar no final, você vai falar, quando ela acabou. Excelência, eu gostaria de deixar registrado que a parte se esquivou nas perguntas tais e tais, quando ela deixou de responder isso, respondeu de maneira genérica, ampla, não respondeu exatamente o que a gente estava perguntando, né? Respondeu coisas paralelas, tá certo? Foi contraditório, porque no processo fala isso, e aqui ela falou isso. Então, você precisa trazer tudo isso. Você viu a importância que tem de você preparar o seu cliente? E, gente, preparar o seu cliente não é inventar a história, não. Preparar o seu cliente não é você chamar e falar assim, olha, é isso que você tem que falar. Porque senão vai chegar lá na audiência e ele vai falar assim, meu advogado que mandou eu falar. Não é isso. Preparar o cliente é você sentar com ele e falar assim, a senhora lembra o que foi colocado aqui? Comece a perguntar coisas que estão dentro do próprio processo, tá? Lembra e tem que informar essa pessoa, olha, você recebeu uma intimação e incide pena de confesso. Se você não for, vai estar lá aplicada a pena de confesso, tá? Se você deixar de responder, vai se aplicar a pena de confesso. Explica tudo isso para o cliente, tá certo? Gente, quero saber, você acredita que o que eu entreguei aqui foi conteúdo de valor? Sim? O que você entende aí? Eu entreguei aquilo que eu realmente prometi? 4 aulas de verdade? Sem enrolação? Bom, se sim, eu quero convidar você a deixar seu like, se inscrever no canal e também ativar o sininho de notificação. Toda terça-feira, meio-dia, eu estou aqui no YouTube dando aula, né, para as minhas alunas, para que fique lá na comunidade Excelência em Advogar em Família. Então, você pode participar aí, o acesso gratuito é ao vivo, então você pode participar toda terça-feira, meio-dia. Quando tiver alguma imersão, para que você não perca, então é bom você estar inscrita e com o sininho ativado, tá? Os vídeos também que a gente deixa aqui para vocês, trabalhando todas as dificuldades que a gente tem na advocacia. E eu quero dizer para você que eu amei estar aqui com você, vou sentir falta de você nesses dias. Eu, de fato, me empenhei para te entregar o melhor aqui, tá? Aquilo que eu sabia que você poderia aplicar na prática, mas é lógico que a gente tem um oceano inteiro para mergulhar ainda muito mais profundamente, você se tornar aí um advogado e uma advogada de excelência. E para você que quer subir de nível, eu te convido, então, a clicar aqui, tá? No link da descrição e entrar para o grupo VIP para que você não perca o bônus de primeira hora, nem o bônus dos 30 primeiros, tá certo? Quero dizer que eu estou muito feliz com tudo isso, né? Com toda a imersão que aconteceu, com todos vocês aqui de verdade. Me surpreende a dedicação que vocês têm, né? O compromisso que vocês têm com a carreira de vocês mesmos. Então, eu quero te parabenizar por você não ter só se inscrito, mas você está aqui comigo na última aula. Caramba, você assistiu a primeira, a segunda, a terceira e a quarta aula. Você não só se inscreveu, você é realmente comprometido com você. Então, parabéns. E eu quero dizer para você que eu te espero lá dentro do Excelência em Ações de Alimentos, tá bom? Olha, um grande beijo. Meu nome é Amanda Boaventura e eu sou aluna da Brenda no curso Excelência em Divórcio e no curso Excelência em Ação de Alimentos. O curso Excelência em Divórcio tem aulas maravilhosas, são aulas muito didáticas que ela disponibiliza material e a gente aprende muito.
No módulo de empreendedorismo do curso, eu fechei a minha primeira consulta paga, porque ela ensina como atender o cliente para ele querer fechar a consultoria, e ainda consegui fechar o meu primeiro contrato com todos os ensinamentos de atendimento e consulta do cliente. O grupo de networking das alunas é maravilhoso. Só o grupo de networking já vale o curso inteiro. Todo mundo tá ali disposta a ajudar. A gente tira todas as dúvidas. A Brenda tá sempre presente no grupo, sempre disponível para ajudar a gente. É sensacional. A minha experiência com a Brenda é a melhor possível. Todas as vezes que eu precisei de ajuda, ela me auxiliou. Ela tava ali para me ajudar. Então ela vende um curso, mas ela entrega muito além do que um curso. Eu indico muito. Não tenho nem palavras para dizer. Foi o melhor investimento que eu já fiz da minha vida. Oi, pessoal. Meu nome é Fernanda. Sou do Rio Grande do Norte. Advogada há 1 ano, atuando na área de família, sucessões e violência doméstica. Graças ao curso da doutora Brenda, hoje eu possuo meu escritório físico próprio. Também tenho atuações em direito de família internacional, com alimentos e divórcio com estrangeiros, entre brasileiros e estrangeiros, e processos em 6 estados do Brasil. Eu sou muito suspeita de participar ou falar qualquer coisa da Brenda, porque todo mundo relata a mesma coisa, como que fazer parte dessa comunidade é incrível. E eu fui também excelência em alimentos, sou excelência em alimentos, e é o meu suporte. Toda vez que eu faço uma peça, qualquer coisa que eu faço, é o excelência em alimentos, os livros que estão lá, que a Brenda indica as peças. Então, e agora vim para excelência em divórcio, tenho um bebê de 2 anos, segunda-feira ele vai fazer 2 anos, e tenho 1 ano de advocacia, então um chão enorme pela frente. E eu sou muito feliz. O que a Brenda lançar, eu vou fazer parte. Já falei isso com ela. Todos os cursos que ela fizer, eu vou estar lá.